Sempre, em todas as ocasiões, nós damos graças a Deus, pois este nos concede a graça da vida. A vida, que é a grande oportunidade do espírito poder evoluir. A evolução depende, sim, desta graça chamada vida. A vida vai te dando as oportunidades de somar as experiências. Estas experiências somadas é que gera no espírito as condições de viver um estágio maior neste campo evolutivo eterno. Aquilo que é chamado de problema, dificuldade, são necessários para o aprendizado do espírito que vive neste plano carnal. Nós damos graças a Deus quando vivemos toda e qualquer situação. Damos graças ao amanhecer do dia, damos graças ao adentrar a noite, damos graças quando um dos nossos volta ao mundo espiritual, damos graças quando um adentra a nossa família. Dar graças a Deus é valorizar tudo que Deus nos concede, pois tudo, positivo ou negativo, é pela graça de Deus que acontece. Dar graças é valorizar toda a situação da vida, situação agradável ou desagradável, pois todas estas situações são somatórias de experiências que faz com que o espírito possa se preparar para viver aquilo a qual tanto deseja. Há muitas pessoas hoje dentro do ambiente que precisam passar por processo de auxílio na saúde. Mas a situação na qual ela está fez com que houvesse maior valorização da própria saúde, maior cuidado com o corpo. Nesta condição de responsabilizar-se pela melhora, ela recebe toda a ajuda que precisa e vence a dificuldade da doença, valorizando mais o seu próprio corpo, não mais o bombardeando com alimentos desnecessários ao seu bem-estar. Algumas outras precisam, sim, de ajuda para saber melhor se relacionar dentro dos compromissos a qual tem familiar, sentimental e profissional. Ainda está se deixando influenciar pelos pensamentos das outras pessoas, enfraquecendo-se devido a estas influências. A dificuldade que está enfrentando faz com que esta tenha condições de valorizar todo aquilo a qual ela é responsável em executar. O problema está sempre despertando o poder adormecido em cada um. Aquilo que é chamado de dificuldade está sempre impulsionando o espírito a seguir adiante esse processo natural de evolução, superação. Quando você decide buscar ajuda espiritual, é porque estás na condição de se responsabilizar pela própria vida. Já passou da fase de reclamar e entrou na fase de se responsabilizar, buscando na espiritualidade as forças que precisam ou que precisa para tomar as decisões e fazer a reformulação na própria vida. Nós ajudamos a todos, mas a consciência de que responsável é sobre a vida pertence a cada um. Não há mais tempo de ficar esperando ajudas externas, se a principal ajuda a qual cada um precisa parte de si mesma. Na atitude de ir buscar, realizar
e alcançar o propósito maior a qual o trouxe dentro deste plano carnal. Tendo a consciência de que é um espírito, e como espírito está preparado para vencer as fraquezas da carne, não há mais tempo de ficar a reclamar, não há mais tempo de ficar a lamentar, e sim de tomar atitude correspondente àquilo a qual se deseja obter. A ajuda espiritual está se intensificando cada vez mais. O Cristo do planeta Terra, sendo este o grande administrador, está agindo para que aqueles que já se conscientizaram da responsabilidade de mudar o estado vibracional da casa em que todos residem, estão sim sendo mais assistidos do que se imagina, pois as transformações que desejamos ao planeta passam pela transformação individual de cada um. Para que o planeta se transforme, requer esta transformação pessoal. Por isto há sim um empenho maior por parte das falanges espirituais para ajudar aquele que quer, de fato, se responsabilizar nesta mudança. A reforma íntima está sendo, sim, intensificada nos corações e nas almas de todos. Todos têm a consciência das transformações e das mudanças a qual o planeta vai passar. Todos estão conscientes, dentro do seu grau de entendimento, que o planeta precisa mudar, que a casa precisa ser limpa. E assim está acontecendo. O planeta Terra está sendo, sim, limpo de toda a maldade, de todo o egoísmo. E para isto, é necessário que os corações dos residentes desta casa mudem. Quando você decide buscar ajuda espiritual, é porque esta consciência de fato já despertou em você. E é hora, sim, de não medir os esforços. É hora de se apegar mais à religiosidade, à religação com Deus e exercer mais esse ato religioso no dia a dia. Exercer mais essa conexão com o Pai Celestial dentro do trabalho, dentro de casa, em qualquer momento, em qualquer circunstância em que estiver, ali sentir que existe a presença espiritual, te ajudando, te auxiliando para que você possa agir de forma mais consciente, de forma mais responsável, de forma mais amorosa, de forma mais humana, e com isto ter um melhor resultado. Há muitos que se afastaram desta verdade, estão à mercê do desequilíbrio, perdendo a paciência com tudo e se deixando conduzir pela maldade que ainda paira sobre o planeta. Estes estão simplesmente sem direção, pois a direção verdadeira da vida é o Cristo, é o amor de nosso Senhor. Aquele que se afasta deste amor está sem esta direção, se perdendo cada vez mais, iludindo-se com desejos materiais. A consciência espiritual está despertando na mente daquele que realmente quer melhorar a sua vida, quer fazer a sua reformulação interior. Cada um de vocês que estão presentes no dia de hoje, e os teres que estão à distância, mas conectados à casa espiritual, de fato foram despertados, e despertados vão agir de forma diferente para ter desta vida o que a vida pode te dar. A paz prometida pelo Cristo Jesus, não a paz dos homens, mas a paz de Deus, pois somente Deus pode dar esta paz tão necessária nestes momentos de turbulência. E esta paz de Deus é alcançada quando temos total convicção de que é este Deus que alimenta a nossa vida, é este Deus que nos deu a condição de viver e nos mantém nesta existência. A crença em Deus. Todos receberão cada vez mais o auxílio que precisam para serem mais conscientes das responsabilidades a qual têm. Observe que você, ao momento em que busca ajuda, terá muito mais segurança em tudo aquilo que irás fazer. Terás mais confiança em si mesmo para executar as tuas tarefas, sem medo, sem receio. E com isto, o resultado vai ser melhor para a tua vida.
em todas as áreas, em todos os momentos, pois, como já disse e repito, fora intensificada a ajuda espiritual para aquele que quer, de fato, trabalhar na reformulação do planeta. Todos, vejam bem, todos foram convidados, todos os viventes desta casa, todos os residentes desta casa foram convidados para fazer parte destas mudanças. Aqueles que aceitaram o convite de Cristo Jesus são mais responsáveis, são mais conscientes e começaram a pensar na coletividade, saindo do egoísmo, do eu, para pensar no nós, consciente de que a casa que abriga todos é uma única casa, o planeta conhecido como Terra. E esta consciência fará a diferença, fazendo com que você se destaque em tudo o que faz, todas as tarefas a qual faz, fazendo consciente de que é um espírito trabalhando pela coletividade, irá fazer com que se destaque, sendo como um trabalhador, sendo como um pai, como uma mãe, como um cônjuge, sendo como um profissional, irá se destacar, pois a consciência de que a mudança tão desejada parte do interior para o exterior. E com isto, serão mais pacientes, mais compreensivos, mais prudentes e mais atuantes diante desta mudança tão esperada por todos. Pois a ação de Cristo está sendo sentida nos corações destes. E esta ação é na sua vida pessoal. A sua vida pessoal é muito importante para a vida da coletividade. A consciência nos chama cada vez mais à responsabilidade. A verdade que liberta está no coração e na alma de cada um. A verdade libertadora nos chama à responsabilidade para agirmos diante da verdade, não das ilusões, não das máscaras, mas diante da verdade de que somos filhos de Deus e como filhos precisamos sim estar ligados ao Pai e nos responsabilizando das ações a qual nós tomamos. Precisamos, e é uma consciência coletiva de que não há mais tempo de viver na ilusão, e sim implantar em nossas almas a verdade. Não há mais tempo de viver no engano, e sim na verdade de que cada um responde pela transformação necessária. A ajuda espiritual intensificou. É necessário que cada um intensifique a sua fé em nosso Senhor. Que esta paz que o Cristo nos oferece esteja dentro de nosso coração. A paz que vem de Deus, a paz que somente Deus pode dar, a paz que é alcançada quando exercemos a nossa fé diante da verdade, do amor, da sinceridade. Deus bendiga. Graças.